Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade, finalizar a leitura do capítulo 5 do livro de Provérbios. Ontem nós lemos do verso 1 ao verso 18. Hoje nós vamos terminar a leitura, começando no verso 19 até o verso 33. Amém? Então, coloque-se em espírito de oração, porque quando a gente manuseia a Bíblia, quando a gente vai meditar na palavra, vai ler a palavra, a gente precisa se colocar em espírito de oração, ter reverência ao Senhor. Amém? Então, vamos lá. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor no verso 19 do livro de Provérbios, capítulo 5. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Aqui nos mostra que o preguiçoso é aquele que vê dificuldade em tudo, irmão. Ele não procura trabalho porque julga que não encontrará. Ele sempre coloca um empecilho. Ele não se dedica aos estudos porque se convenceu de que nada adiantará. O reto não, o reto é aquele que transforma as dificuldades em oportunidades e continua lutando diariamente para conquistar o que realmente importa. Que grandioso, esse provérbio que fala sobre a preguiça. No verso 20, fala assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. O lar, ele pode ser palco de grandes alegrias e também de grandes tristezas. Um filho sábio alegra o seu pai, pois reflete na vida os valores aprendidos no lar. Isso, sem dúvida, trará honra e alegria para o lar em que vive. No verso 21, fala assim: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. O homem que não tem bom senso é o mesmo que vai atrás de fantasias. Sua cabeça, ela não está conectada nesse mundo. A sua atitude leve e despreocupada contrata com um progresso contínuo em direção ao alvo do homem de entendimento que procede sempre com retidão. É falta de bom senso, Então, o homem que não tem bom senso, ele vai atrás das coisas fantasiosas que ele coloca em sua cabeça. Ele vive em outro mundo, não nesse mundo. É isso que esse versículo nos fala, nos ensina. E quanto ao homem justo, ao homem santo, aquele fiel, ele busca o entendimento, que procede sempre em andar em retidão, que procede sempre em andar nos caminhos do Senhor. Não vive de fantasia. No verso 22 fala assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O que está nos falando? Você já recebeu um conselho ruim? Se você escolheu por segui-lo, certamente escolheu o caminho errado. Nem todos os conselhos devem ser levados em conta. É preciso que a gente tenha discernimento e sabedoria de quem nos aconselha. Peça conselho de pessoas sábias, que sabem e já viveram mais do que vocês. Mas, às vezes, irmãos, nem porque uma pessoa já viveu mais do que você, vai te dar um bom conselho. Pela vida que ela levou, pela vida que ela viveu, então ela se baseia naquilo que ela viveu. Então a gente precisa ter discernimento para entender
os conselhos que são dados a nós. A gente precisa entender que nem todo aquele que são pessoas mais idosas, são pessoas que já viveram mais, são sábias. A gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus discernimento para que a gente entenda, né, os conselhos que realmente devemos seguir. No verso 23 fala sobre as palavras. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. E isso me ensina que responder antes de ouvir é falta de sabedoria. Muitas das vezes a gente já quer responder antes de deixar a pessoa terminar de falar. Dar uma resposta pensada, uma resposta consciente, é uma característica constante do sábio. Por isso a gente precisa ter controle sobre os nossos impulsos, aprender a ouvir para depois falar. As melhores respostas, meus irmãos, sempre serão aquelas que tiramos da Bíblia. É na Bíblia que a gente aprende a dar respostas sábias, a dar respostas consistentes. Amém? No verso 24 diz assim: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Na vida nós estamos diante de dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Muitos sempre irão preferir o caminho largo, porém nele acabará caindo no inferno. O sábio, ele escolhe o caminho da vida e a sua recompensa é certa. Viver a vida como cristão é seguir um caminho estreito, é andar pelo caminho estreito. Não há facilidade, não é tudo como acham, é uma entrega, é você abrir mão da sua vida para seguir ao Jesus. É o que ele fala: tome a sua cruz e siga-me. Então, viver como cristão é andar num caminho estreito. Mas muitos preferem continuar se iludindo e achando que não tem nada a ver, né? Hoje está na moda o nada a ver. Não tem nada a ver eu fazer isso, eu fazer aquilo. Mas tem tudo a ver sim, meu irmão. Leia a palavra que você vai ver. No verso 25 e 27 diz assim: o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. A soberba é a porta de entrada de infelicidade. E como a gente vê pessoas soberbas, orgulhosas, arrogantes, né, gente? O Senhor, ele derruba por terra a casa dos soberbos, que se julgam melhores que os outros. Porém, cultiva o amor e a herança da viúva. O Senhor abomina tudo o que é mal, mas se compadece dos bons, incluindo o lucro. Desonesto, muitas pessoas vendem sua alma em troca de dinheiro. Que triste, né? Passam por cima dos fracos e oprimem mais ainda os que pouco têm. Isso a gente vê de monte por aí, né? Pessoas que quanto mais tem, mais quer, fazem qualquer negócio pelo dinheiro, né? E pior de tudo, maltratam aquele que é mais humilde, aquele que tem pouco. Mas a gente precisa
Estar atento à palavra. O Senhor abomina tudo o que é mal. No verso 27 diz: abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. Então, que a gente coloque isso no nosso coração, que tudo que a gente fizer de mal, o Senhor irá abominar, será abominável ao Senhor. No verso 28 fala da boca. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas mais. O que eu aprendo? O que eu me pergunto? E pergunto a vocês: nós somos moderados no nosso falar? Porque quando a gente conhece a Deus, precisamos viver de acordo com essa realidade. A nossa língua deve ser remédio para os enfermos e não uma doença que destrói todos. Então, que a gente tenha cuidado ao abrir a boca, cuidado ao falar, que a gente tenha moderação em tudo que a gente falar. No verso 29 fala: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Esse provérbio diz que Deus escolhe quando, como e se agirá na história. Olha isso, gente. A palavra, ela nos ensina que os justos serão ouvidos por Deus. Já as pessoas perversas estão longe de Deus. Nosso Pai, ele se afasta de todo aquele que escolhe por vontade própria e se afasta dele. Isso é claro e é o que diz a palavra. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente não se afaste do Senhor, que a gente não viva fazendo a vontade da nossa carne, que a gente seja temente ao Senhor, que a gente tenha reverência, humildade, se proste ao Senhor em obediência e em santidade. Amém? No verso 30 ao verso 33, que a gente vai terminar agora, Provérbios capítulo 15, diz assim, fala sobre o nosso corpo. Olha o que diz o versículo. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Que tremendo esses 3 versículos, 3 provérbios. E esses 3 versículos, Salomão apresenta um conjunto de ditados ligados pelos benefícios da fraqueza. Um olhar animador pode ser encontrado em um amigo ou um mensageiro que traz uma boa notícia. Já estar aberto à repreensão irá introduzir a pessoa na companhia estimulante dos sábios. Olha como é bom. E a humildade é a característica do temor ao Senhor. Essa é a maior característica, a humildade. E ela gera sua recompensa, sabedoria e honra. Então, irmãos, o que a gente aprende nesses 3 versículos de Salomão são benefícios. Benefícios é um conjunto de ditados ligados pelos benefícios da fraqueza. Então, que a gente coloque esses 3 versículos em prática em nossa vida. Que a gente tenha um olhar animador para o próximo, que a gente tenha uma palavra para repreender em amor ou ser repreendido, que a gente
Viva isso tanto para dar quanto para receber. E que tenha um coração humilde, que é a maior característica do temor ao Senhor. Temor do Senhor, a maior característica é a humildade. E a humildade gera a recompensa da sabedoria e honra. Então, que a gente coloque isso em prática em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, terminamos o capítulo 15 e vamos orar agora para a gente terminar esse capítulo. E amanhã a gente continua fazendo a leitura do capítulo 16. Amém? Vamos orar agradecendo a leitura da palavra e a reflexão, de cada versículo. Oremos. Pai querido e Pai amado, gratidão por esse estudo, gratidão por essa meditação, por essa reflexão. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ajuda a compreender. É o Teu Espírito que nos capacita a entender a Tua palavra. E é através da Tua palavra que podemos Te conhecer mais. É através de cada versículo, de cada provérbio, de cada leitura, que a gente aprende mais o caminho que devemos seguir. Obrigada por essas orientações. Espírito Santo, que o Senhor nos dê discernimento para entender e para absorver as coisas que chegarem até nós. Pessoas, situações, que a gente tenha sabedoria, entendimento, que a gente tenha posturas em reagir em determinadas coisas de forma que te agrade, Pai. É isso que eu te peço. Que tudo que aqui a gente aprende, que a gente medita, que a gente fala, que seja proveniente do Teu Santo Espírito, que nada que foi dito seja para que a gente não creia, e sim para que a gente coloque em prática, Senhor, porque tudo que está na Tua palavra é verdadeiro, nada, nenhuma vírgula pode ser retirada, pode ser acrescentada na Tua palavra. Me dê, Senhor, me dê esse espírito de levar a Tua palavra, que sempre me ajuda a entender que eu preciso, sim, trilhar esse caminho estreito, mesmo sendo pesado, mas na palavra o Senhor diz, carregue a sua cruz e siga-me, e é o que nós queremos fazer, te seguir, porque sabemos que uma vida em comunhão contigo, uma vida te seguindo em intimidade, tendo um relacionamento contigo, não é uma vida fácil, é uma vida de renúncias. E que a gente tenha, sim, uma vida de renúncias, que a gente renuncie a tudo que não vem de Ti para Te seguir. É o que eu oro, meu Deus, é o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.